Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos novamente, não é? Nesta série de estudos em Mateus 24. Estamos na segunda sexta-feira falando sobre este assunto. Nesse momento queremos te convidar para que você esteja junto com a sua família, não é? Em torno do seu aparelho de televisão, do seu tablet, do seu celular, tá certo? Para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Aproveitando agora, vamos fazer uma oração. Este momento é necessário que estejamos bem perto de Jesus. Amém? A promessa é que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por este dia, pela oportunidade de viver nesse tempo e glorificar o teu nome. Nos reunimos agora na tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, para te adorar e glorificar a ti, exaltar o Senhor na beleza de sua santidade. E damos graças pela vida e pela oportunidade de viver, por tudo aquilo que o Senhor é e que tem feito em nosso favor. Te somos muito agradecidos pelos seus cuidados, por sua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, meu Deus e meu Pai, e pela operação da salvação na nossa vida. Queremos pedir uma bênção dos mais altos céus em favor dos teus filhos que estarão assistirão, Senhor, meu Deus e meu Pai, esta série de mensagens em cima do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Dai-nos a graça, Senhor, meu Deus do alto, para podermos interpretar a Tua palavra, de modo que esta palavra venha fazer guarida nos corações. Visita com a Tua bênção, com a Tua graça, esteja consolando corações doloridos, esteja levantando o caído, curando, Senhor, o enfermo, Senhor, meu Deus e meu Pai, dando alegria àquele que se encontra triste. Nos abençoa nesta noite. Pedimos tudo isso a Deus e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos, meus queridos irmãos, abrir a harpa cristã e vamos louvar o Senhor com o hino 455 da harpa cristã. O povo de Deus na terra. Abra sua harpa, vamos adorar a Deus, vamos aproveitar, não é, este momento e fazermos uma reunião doméstica, tá certo? Levantarmos o altar da casa, da família e colocarmos diante de Deus. 455 da harpa cristã. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal. Povo que vive em santa guerra contra o mal. Povo que espera a Jesus Cristo, que presto vem. É, pois, Ele mesmo quem nos diz isto, vigiai muito bem. A minha paz e não a do mundo eu vos darei. O coração de gozo profundo eu encherei. Com o seu braço ele nos guia, ó grande amor. Para os que lhe pedem, logo envia o Consolador. Ó, vinde a mim, Jesus convida, quem sede tem. Beber, ó, vinde da água da vida, celeste bem. Cristo sacia a alma sedenta do pecador, salva, purifica e alimenta, enche de amor. Em Cristo crendo, sempre o seguindo, quão doce é a paz profunda e o amor sentindo, tudo por fé.
Feliz o homem que guarda isto, pois vida tem. Há de reinar sempre com Jesus Cristo na mansão de além. Amém, irmãos? O povo de Deus aqui na terra tem um sinal. Somos propriedades de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fomos selados, não é, com o Espírito Santo. Este é o penhor de nossa herança. Glória a Deus por tudo. E estamos em Mateus 24, eu quero te convidar para fazermos leitura da palavra do Senhor e, não é, estes estudos sobre o fim. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, pega seu lápis, seus apontamentos, aí um papel e vamos fazer, não é, leitura da palavra do Senhor. Iremos fazer duas leituras, tá certo, como texto base para esta noite. Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Isso aconteceu, o general Tito destruiu a cidade, ficando somente o que é hoje lá, o Muro das Lamentações. Mateus capítulo 12, versículo 6. Aqui está quem é maior do que o templo. Queridos irmãos, estamos então nessas meditações no capítulo 24, falando sobre o fim. E quando se abre o capítulo 24, fala de Jesus, o templo. Quando os discípulos estão mostrando para Jesus, não é, a grandeza, a suntuosidade do templo, e Jesus vai dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na primeira sexta-feira, você pode ir aí na nossa página, tá certo? E pegar o início desse estudo. Falamos desde o tabernáculo, que é muito importante, a formação do tabernáculo, depois a vontade de Davi. Salomão explica porque Davi não construiu, porque foi um homem de batalha e derramou muito sangue, mas ele construiu e construiu de maneira magnífica, não é? Estava toda revestida de ouro a casa do Senhor. E devido ao distanciamento do povo para com Deus, o rei buscando outros deuses, o sacerdote e os profetas corrompidos, eles queriam dinheiro para profetizar e para oficializar o sacrifício, e o povo de Deus deixou a palavra, houve distanciamento, Deus agora destrói o templo. Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo, e aí então, queridos irmãos, passa 70 anos do que disse o profeta Jeremias, volta-se agora o povo, e agora vai se reconstruir o templo nos dias de Zorobabel, nos dias de Josué, o sumo sacerdote, nos dias de Zacarias e de Ageu. Se reconstrói o templo, não com aquela mesma suntuosidade dos dias de Salomão, porque partes foram revestidas de bronze. Amém? Mas a referência do templo foi novamente erguida e o povo chorava, feliz, porque tinha um lugar para congregar e adorar a Deus. Amém? E aí já a Bíblia não fala mais sobre esta parte, que é a parte histórica. Você tem que ter Flávio Josefo para poder compreender a reforma e as ampliações que foram feitas por Herodes. Herodes não era judeu, ele era um idumeu, 19 anos antes de Cristo, certamente 50 e poucos anos depois do começo, não é, das reformas e das ampliações, Jesus está no templo. Amém? Graças a Deus. E aí nós vamos ver a história que se levou até 64 depois de Cristo e no ano 70 a destruição por Tito e os seus comandados de Roma. Amém? Hoje nós estamos continuando Jesus e o templo. Já demos esta visão panorâmica acerca do princípio e da vontade de Deus de ter uma casa, não é? Ou construir uma casa para que o povo se achegasse para adorar o seu nome. Agora vamos para Jesus e o templo. Queridos irmãos, a palavra templo, ela vem de duas palavras gregas. A primeira é naos, que é uma palavra derivada de naio. É de um grego micênico, que significa habitação, santuário. Amém? Habitação, santuário. A segunda palavra é hieron, do adjetivo hieros, que quer dizer santo. Então, é habitação santa ou santuário santo.
A própria palavra já diz santuário. Amém? Desta se deriva a palavra templo. Tá certo? Jesus e o templo estão conectados, meus irmãos. Tá certo? E aqui nós lemos um versículo que diz assim: aqui está quem é maior do que o templo. Por quê? Pois o templo é o lugar da presença de Deus, da sua glória, de sua revelação. Então Jesus tem uma grande conexão com o templo. Agora, nesta glória que é revelada, que é manifesta aos homens, eu quero fazer duas leituras com você. A primeira é no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então, lá na antiguidade, Deus já falava aos pais pelos profetas e agora nos fala pelo seu Filho, Jesus e o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Amém? Então, Jesus quer se revelar. Jesus quer, meus irmãos, se mostrar a esses seres humanos, a mim, a você e a todos quanto ouvirem a sua palavra. Ele quer se aproximar, quer ser partícipe de nossa vida. E no templo tem o altar, o púlpito, aonde, meus irmãos, se reserva unicamente para a pregação da palavra de Deus. Hoje o púlpito não é, às vezes, tão desvalorizado, mas nós devemos de valorizá-lo. Por quê? Porque é o lugar onde se anuncia a palavra de Deus. Prega-se acerca de Jesus. O púlpito tem que ser altamente cristocêntrico, falar às vidas, aos corações, acerca de Jesus. Porque havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho. Então, se o templo é o lugar onde se revela a glória, a majestade e a palavra de Deus, Jesus quer se revelar aos nossos corações. Outro texto é João capítulo 14, versículos 8 e 9. João capítulo 14, versículos 8 e 9, assim diz a palavra do Senhor. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como os dizes tu, mostra-me o Pai? Meus irmãos, aqui é uma coisa, não é, daqueles que caminham com Jesus e não conhecem Jesus. Então o templo, meus irmãos, é um lugar aonde eu e você devemos nos achegar para adorar a Jesus. Há muitas pessoas hoje que se dizem ser, mas não conhecem Jesus. É como aquele que caminhava com Jesus em troca de um benefício temporário. Nós não. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos adorá-lo. Amém? Ele quer manifestar-se a nós, revelar-se a nós, já que o templo é o lugar da presença de Deus, da sua glória e da sua revelação. Jesus diz assim: eu falo nesse templo. E eu me revelo neste templo. A todas as vidas, a todos os corações que se aproximam de mim. E nesta conexão com o templo, olha, Jesus, ele está sempre ligado ao templo. E às vezes de maneira figurada, não é? Parabólica. Jesus também vai mencionando o templo. Mas Jesus, desde que nasceu, ele tem uma ligação com o templo. E nós vamos para estas leituras. No Evangelho segundo escreveu São Lucas. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí na sua casa, onde você estiver. Tá certo? Quem sabe você tem a Bíblia no seu celular, num tablet, no seu computador, e você pode acompanhar as leituras, porque a palavra de Deus santifica. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Lucas capítulo 2, versículos 22 a 38. Vamos fazer esta leitura que é de suma importância.
Lucas 2:22, passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem como lhes ordenava a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Jesus e o templo. Isso quer dizer que deve de haver um cuidado dos pais que conhecem a palavra de Deus a trazerem seus filhos para ser apresentado ao Senhor. E isto, hoje em dia, nós não fazemos somente para os pais que já se converteram, não é? Já foram batizados e hoje apresentam os seus filhos, já são crentes, são salvos, mas também para pessoas não salvas, ou que tiveram algum conhecimento com esta palavra, e que trazem o seu filho para ser apresentado. Agora saiba que na apresentação existe uma responsabilidade dos pais. Porque não é só apresentar, e o oficiante, o pastor vai dizendo assim, cabe aos pais conduzir o menino no caminho do Senhor. Isto é dever e obrigação do pai, e instrui o menino no caminho em que deve andar. Dever dos pais. Amém? Aqui também, queridos irmãos, era uma observância da lei, mas a igreja hoje, existem muitas denominações, não é? Que fazem batismo de criança. Não é só o romanismo, há muitas profissões, não é? A igreja reformada que faz, mas não faz para a criança, senão para a profissão de fé de seus pais. Nós aqui apresentamos a criança, não a batizamos, porque compreendemos que o batismo é, meus irmãos, a consciência de que somos pecadores. E como criança não temos esta consciência. Então, quando vier isto, a criança deve, não é, de pedir o batismo para ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tomamos as crianças nos braços e apresentamos ao Senhor. Isso motiva-nos a conduzir nossos filhos ao templo, à casa do Senhor. Nós glorificamos a Deus que aqui na nossa cidade, junto ao pastor, ele está construindo aqui um lindo templo, com muitas repartições, e certamente nestas repartições estará ali um lugar especial para receber as crianças. E as professoras desse tempo, não é? Com a linguagem apropriada, ensinarão as crianças desde o berçário, irmãos, até que ele se torne uma pessoa que possa andar pelos seus próprios pés. A importância do templo desde a infância. Amém? Uma outra leitura que quero fazer com os irmãos é Lucas 2,46. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém a procurar. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Amém? Aqui Jesus está com 12 anos de idade. Este texto ele é muito rico.
De tantas mensagens que se tira desse texto, eu quero só extrair uma para você. Não dá para continuar sem Jesus. Quando eles se deram conta, depois de um dia de viagem, que Jesus não estava, eles pernoitaram ali e no outro dia, mais um dia, retornaram e mais 3 dias procurando Jesus. 5 dias sem ver Jesus. Jesus tinha 12 anos. E interessante onde Jesus estava. Jesus não estava na casa de um amigo, Jesus não estava na casa de um parente, Jesus estava no templo. Isso, meus irmãos, demonstra que o templo é lugar de se aprender a palavra de Deus. Que o templo deve de se valorizar as Escrituras e o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus neste tempo que nos dará resposta que toda a sociedade, até dos altos níveis da ciência, estão calados. Deus tem uma resposta, aproximemo-nos de Deus. Ele tem uma casa. Hoje estamos sofrendo com esta questão, não é? Existem templos no mundo inteiro de tamanhos, não é, colossais, que cabem milhares de pessoas. Hoje, não é, devido ao espaçamento, reduziu-se isso, 60% dos templos. Mas aquele que se dispõe a vir, venha com o coração contrito, com a alma quebrantada, ofertar a Deus o culto de louvor ao seu nome. E Jesus estava no templo, porque não dá para continuar sem Jesus. Outro versículo que quero ler acerca de Jesus, nessa conexão com o templo, é Lucas capítulo 4, versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, não é? Para um tempo de preparação para o seu ministério, em oração e em jejum e um isolamento das pessoas, mas nunca de Deus. E hoje, infelizmente, nós temos associação com as pessoas, não é? Pelas coisas da internet. É Face, é Twitter, é Instagram, é o WhatsApp, mas desconectamos de Deus. Jesus estava isolado das pessoas, mas bem pertinho de Deus, fortalecendo-se para o seu trabalho e seu ministério. E neste momento da fome, na vontade aguda de Jesus, Satanás se apresenta. Cuidado com a vontade aguda. Esta pode vir um prato preparado pelo diabo, por Satanás, um prato muito bonito, mas por dentro tem veneno. Vai te matar. Conduziu Jesus lá no pináculo, pedindo o quê? Adoração. E aonde se deve adorar? Em todos os lugares. Mas na questão da comunidade, na construção, na questão da irmandade, é no templo que se adora a Deus. É quando ouvimos, não é, o louvor, cantamos, ouvimos o glória a Deus, o louvado seja, o amém, o assim seja. Fala Jesus, porque precisamos ouvir a sua voz. E nesse tomar, não é, da comunidade dos irmãos, somos envolvidos pela presença de Deus, porque nós vemos Deus quando vemos o nosso irmão lá no pináculo do templo. Satanás tentou a Jesus. E Jesus diz assim: retira-te, Satanás, porque só o Senhor adorarás, e a Ele prestarás o culto. Aleluia, glória a Deus. Como está o teu coração hoje? Como está a tua vida hoje? Está sendo balançada por este vento? Satanás, não é, está cirandando, e você, como um crente que tem a unção do santo e que percebe as coisas, está sentindo? Vamos nos aproximarmos de Deus. Amém? Aqui está quem é maior do que o templo. Outra leitura que eu quero fazer nesta conexão de Jesus e o templo. Estamos em Mateus 24, um estudo sobre as coisas do fim. Ele abre aqui falando sobre o templo. Esta é a colocação dos discípulos. Olha que construção, Senhor. E Jesus diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. A importância lá atrás, trazida para você. E agora Jesus e o templo, Jesus falando sobre o templo. Na próxima sexta-feira, queremos entrar na questão política do templo. Você vai ver quantas coisas, não é, se sucede aí no templo, nas questões
políticas, as facções, a questão do pátio de vendedores e cambista, mas vamos deixar para sexta-feira. Vamos concluir este momento de Jesus e o templo, Lucas 18, do 9 ao 14. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque por se considerarem justo e desprezavam os outros. Olha, desprezar os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Como chegar no templo? Um coração quebrantado, com a alma contrita. O coração tem que estar rasgado e não as vestes. Devemos vestir, meus irmãos queridos, de maneira, não é, simples e bem vestido. Nada extravagante, nem nos brilhos e nem no vestir. Nós vamos servir a Deus. Você quer um ser mais esplendoroso do que Deus? Deus é tão esplendoroso que a rua da casa dele é de ouro. O que você vai mostrar para ele? Tem gente que vai com roupa curta, decotada, homens com calça justíssima, querendo mostrar o quê? Silhueta? Deus não está nada afim disto. Deus quer ver o coração. Um sobe, arrogante, prepotente, se auto-justificando. Interessante, não é? Orando de si para si mesmo. Quer dizer, ele está falando nem com Deus, consigo mesmo. Assim vão as pessoas. Vão para se mostrar a si mesmo. Quando você chegar diante de Deus, tira a sandália dos pés. Entra lá dizendo assim: não sou merecedor, não sou digno, mas o Senhor me fez esta oportunidade de estar na tua casa e adorar o teu nome. Se aproxime-se da casa de Deus. Eu sei que são tempos de isolamentos, tempos difíceis, não é? Mas aqui existem algumas reuniões no meio de semana que você pode se achegar. Porque sempre a maior afluência ao templo se dá na nossa questão aos domingos. Mas aqui tem a terça-feira na sede, quarta-feira nas congregações. São dias que as pessoas não se afluem tanto ao templo. Então você pode se achegar para adorar e glorificar o nome do Senhor. A oração. Outra coisa, Jesus dá sentido àquilo para que foi feito o templo. Lá Isaías: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer dizer que a atitude do crente é chegar com tempo. Antes de iniciar o louvor, culto não começa no louvor, nem na leitura bíblica, nem no cântico dos conjuntos. Culto não termina. Amém? Culto é 24 horas cultuando e adorando a Deus, porque somos um altar ao Senhor. Agora a reunião inicia quando eu chego com tempo, para poder dobrar o meu joelho, quebrantar a minha alma, falar com Deus. Amém? Deus te abençoe. Quero concluir esta leitura com Lucas 21, Jesus e o templo. 21, do 1 a 4. Lucas 21, do 1 a 4. Estando Jesus a observar, Jesus estava no templo. Estando Jesus a observar, viu ricos lançando suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus observa o dar. Não é valores, é o dar.
Amém? Tem que deixar tudo no altar. Tem que deixar tudo no altar. Tem que deixar tudo no altar. Quando você vir ao templo, venha com o coração contrito e com a alma quebrantada. Venha para adorar a Deus em espírito e em verdade. Venha para ofertar o culto vivo, santo e agradável a Deus. E todo o segmento da sociedade estava no templo. Está desde quando ele é um bebê, desde a sua adolescência, e desde os anciões que estavam lá, como Simeão e como a profetisa. Todos estavam lá, porque o templo tem uma resposta no seu altar para todas as idades. Jesus e o templo, esta conexão tão importante, nos faz pensar, porque muitos desvalorizam, muitos menosprezam, mas saiba que no futuro, até Jesus do templo governará o mundo. A importância do templo. E se fará valer a palavra do profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Então fique conosco nestas sextas-feiras. Já demos a pincelada lá desde o tabernáculo até agora as ampliações e reforma do templo. Já te demos o primeiro passo. Está aqui quem é maior do que o templo. Jesus mostrando ele e o templo e algumas histórias que se sucederam no templo. E até de maneira de comparação com uma parábola. Na próxima sexta, a política do templo. Jesus e o templo. E isto é o pontapé inicial para falarmos sobre as coisas do fim, a importância do templo. Porque de onde virá o homem? Como isso sucederá? Quando o lugar santo for contaminado. Quando este lugar deixar de ser feito o que ele foi feito para fazer. Quando o filho da iniquidade aparecer, saiba, ele vai surgir e a assolação se dará neste lugar. É quando nós, os oficiais da casa do Senhor, pararmos de pregarmos a uma fé verdadeira e genuína, um cristianismo puro e cristalino que leve as pessoas a um arrependimento verdadeiro e não vivermos nos nossos interesses e nos nossos questionamentos particulares e pessoais. Temos que pregar as Sagradas Escrituras. E aonde se prega? No templo, em cima do púlpito, falando a todos os que desejam ouvir. Deus te abençoe, uma boa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Temos, Senhor, meu Deus, meu Pai, proposto para esses dias falar do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estas, Senhor, meu Deus e meu Pai, são passagens que falam acerca do fim. São sinais que prenunciam a sua volta. Estamos falando da tua casa. Aquela que o Senhor deu ordem para que fosse construída, para que o povo pudesse se achegar neste lugar e adorar o teu nome. E como diz Salomão, que se um peregrino estivesse fora, não é como um forasteiro longe de sua terra, orando voltado para aquele lugar, o Senhor ouviria e atenderia a sua oração. Os nossos olhos hoje não se voltam, Senhor, para o físico, os nossos olhos se voltam para o céu, como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje eu compreendo que o Senhor é muito mais do que o templo, mas o Senhor fez tudo isso para que eu desfrutasse e pudesse viver em irmandade, glorificando o teu nome. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, a cada cidadão que habita esta terra. Aqueles que ainda não te receberam como Salvador possam ter um encontro contigo. Abençoa o Brasil, as autoridades constituídas. Visita, Senhor, todo o segmento da sociedade guardando. Nos ajuda neste tempo, Senhor, em que as respostas são tão pequenas. Dai-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o entendimento como a unção dos santos, que tudo entende e compreende. Dai-nos a tua bênção, capacita-nos para esta hora, sê com o teu povo, abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja,
Abençoa, Senhor meu Deus, o teu povo. Senhor meu Deus e meu Pai, nos fortalece e nos alegra nesses dias. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.